Romanos 5, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado ou paciência, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da sua ira, da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Versículo 11: Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé e paz para com o nosso Deus. A justificação pela fé é um ato a qual Deus nos justifica, nos torna inocente diante da culpa que nós temos devido à queda de Adão. O apóstolo Paulo está aqui dirigindo essa carta para os cristãos que estão em Roma, uns cristãos fortes, que tinham gentios, mas também tinham judeus. Eram ambos os grupos formando a igreja de Roma. E Paulo aqui no capítulo 1 de Romanos vai falar sobre a ira de Deus diante da culpa dos homens. No capítulo 2, Paulo vai falar que os judeus são culpados diante de Deus, porque eles têm pecado. No capítulo 3, Paulo vai mostrar que tanto os judeus como os gentios, todos nós temos pecados diante de Deus, que todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram. E no capítulo 4, Paulo vai falar sobre a fé que ele nos dá através da oportunidade desde a semente de Abraão. E no capítulo 5, a qual nós lemos, Paulo vai falar da justificação pela fé. Meus irmãos, justificação talvez é uma doutrina que pouco ouvimos falar, mas todo crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo, precisa compreender essa doutrina, porque Deus, quando nós nascemos com o pecado adâmico, em nós vem o vírus do pecado, todos são culpados, todos têm pecados diante de Deus, não há um justo sequer sobre essa terra, então todos estão na posição de pecadores. Então Deus, por ser Deus, um Deus justo e santo, Ele vai condenar os pecadores. Então nós estamos na condição de pecadores e merecemos o castigo de Deus. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, é a condenação. Mas Paulo vai apresentar aqui para nós que somos justificados mediante a fé. Então Deus lá dos altos céus vai olhar para a humanidade e vai ver que elas carecem da glória. Ele vai lembrar que Ele fez o homem à imagem e semelhança dele, e vai prover um escape para o homem, e vai enviar o seu Filho aqui nessa terra. E o seu Filho vem, ele nasce de uma virgem,
e ele vai crescendo a estatura, na graça e no conhecimento de Deus, e quando ele se torna homem aos seus 33 anos, ele começa o seu ministério. Logo após o batismo, ele vai ser tentado pelo diabo, e a partir daí então Jesus começa a curar, começa a salvar, começa a dar vista ao cego, levantar o caído, e assim começa o seu ministério. Então Jesus, diante da culpabilidade do homem, ele vai prover um escape, indo uma cruz romana, morrer, ser hasteado naquela cruz, levar a culpa do homem, levar todos os pecados da humanidade, vai passar vergonha naquela cruz, vai colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, vão dar esbofetada nele e vão criticar e zombar dele, e ele vai àquela cruz e ele morre. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, vai até a Deus, e mostrando que Deus recebeu o seu sacrifício, e agora o que ele requer da humanidade, para que a humanidade volte até a paz com Deus, volte a ser amigo de Deus, ele requer que todos aqueles que nele crê e se arrependam dos seus pecados, são reconciliados, justificados diante de Deus. Isso, meu irmão, acontece quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós damos créditos ao Evangelho e quando nós arrependemos dos nossos pecados. Sobre a humanidade pairava e paira a ira de Deus. Deus está irado com este mundo. Deus está irado. Lá em Salmos capítulo 7, versículo 11 diz que Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. E com quem Deus se ira? Com o homem impenitente que insiste em seus caminhos tortuosos, errados, que endurece o seu coração, que tem prazer na rebeldia, que ama o mundo, ama os prazeres que o mundo oferece. Deus está irado. A única solução que a humanidade tem para sair debaixo da ira de Deus é crendo, depositando a sua confiança no único Salvador que é Jesus Cristo. Para isso Deus provê um escape, Ele manda o seu Filho vir nessa terra, morrer e oferecer a salvação, e a salvação é aplicada a todos aqueles que creem e depositam a sua confiança em Deus. Então, meus irmãos, justificados, Paulo começa dizendo, justificados mediante a fé. A justificação é um ato de Deus. Deus está lá no céu, quando um pecador crê, deposita a sua confiança nele, Deus bate o martelo justificando, mostrando para o homem que os seus pecados foram perdoados. Só que tem uma coisa, meu irmão, tem muitas pessoas dizendo que são justificadas, mas não andam em santidade. O que ocorre após a justificação é a santificação. Eu não posso dizer que eu fui justificado, mas viver de uma maneira qualquer, falar com o ímpio, rir das mesmas coisas que o ímpio zombam. Eu não posso. A prova que eu fui justificado, alcançado por Deus, é que eu vou andar em santidade, em santificação. Eu vou me separar do pecado. Eu não vou mais amar o pecado. Isso é salvação. Eu não posso dizer que fui salvo, mas continuar da mesma maneira. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, velhas passou e tudo agora se fez novo. O verdadeiro cristão anda em novidade de vida. Ele tem uma conduta, uma ética cristã, uma nova cosmovisão do mundo. Ele não anda mais como o mundo, não fala mais com o mundo, não veste mais com o mundo, porque agora nele está a natureza nova de Cristo Jesus. Ele vai amar, ele vai saber lidar com as pessoas. Isso é justificação. Agora tem muitas pessoas dizendo que foi salvas, justificadas, mas não ama o próximo, fala mal, conta mentira, tem uma vida na lambança do pecado, compram e não pagam, mas dizem que foram salvas, alcançadas por Deus. Isto não é justificação. A justificação é um ato de Deus, e a prova que eu, que você, que nós que estamos aqui nessa noite fomos justificados, é que eu vou andar em santificação, em novidade de vida. E Paulo vai mais além ainda,
tendo sido, pois, justificado pela fé. A fé é um meio, é um canal para a salvação, para a justificação. Ele diz: temos paz para com Deus. Então, a humanidade tem uma dívida com Deus. Nós somos devedores, é uma conta impagável, eu não posso pagar, eu sou réu, eu sou culpado diante de Deus. Mas através da justificação, Deus me justifica, agora eu tenho paz com Deus. De inimigo eu me torno amigo, de estranho eu me torno conhecido, de ímpio eu me torno filho de Deus, mediante a paz com Deus. Não paira mais sobre você que foi justificado a ira, o inferno, o juízo, a condenação de Deus não paira mais sobre você. Se você creu de fato e está andando em novidade de vida, em santificação, saiba que o que te espera é o novo céus e a nova terra, a Canaã celestial, e não mais o juízo vindouro, não mais a condenação, não mais o inferno, porque você foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus. Deus declarou-se em guerra com todo ser humano devido à queda de Adão. O pecado é algo que entristece, é algo que chama a atenção da ira de Deus. Deus se ira, Deus fica com raiva do pecado, porque o pecado é uma ofensa contra o seu caráter. E nós estava com essa dívida com Deus. Então agora Deus, Ele tem todo ser humano como pecadores diante dele, contra Ele e contra suas leis. Entretanto, o primeiro resultado importante da justificação é que a batalha do pecador contra Deus terminou para sempre. Deus te perdoou, aquela dívida que você tinha com Deus, agora que você foi alcançado por Deus, Ele quitou, Ele pagou, você não deve mais nada para Deus, porque você foi alcançado pela graça de Deus. E Paulo vai continuar dizendo no versículo 2: por intermédio de quem obtivemos acesso. Olha só, meus irmãos, na antiga aliança, quem tinha acesso a Deus era somente os sacerdotes. Vários deles entravam de ano em ano no Santo dos Santos, e eles de ano em ano iam oferecer ali uma oferta, um sacrifício para o pecador da nação de Israel, para o pecado da nação de Israel. Nem todos tinham o privilégio de orar, de se prostrar, de entrar na presença, no Santo dos Santos diante de Deus. E agora Paulo vai dizer aqui para os cristãos que através de Cristo Jesus, o que nos separava, a parede, o véu foi rasgado. Agora eu e você temos um acesso a qualquer hora, a qualquer minuto, onde quer que nós estejamos, nós podemos entrar na presença do nosso Salvador. E isso é um privilégio dos cristãos do Novo Testamento, isso é um privilégio da igreja, isso é um privilégio seu, meu, nós que estamos aqui. Você agora pode ir diante de Deus, entrar na presença dele. Você agora, meu irmão, não precisa de um intercessor, não precisa de um intermediário, não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa do irmão, não precisa de ninguém. Basta você clamar que Ele está inclinado os seus ouvidos para te ouvir. Vá até Deus, busque a Deus, porque agora o acesso foi liberado, foi tirado a parede de separação. Agora você pode entrar diante de Deus. Então aqui Paulo vai referir ao acesso do cristão a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O crente não merece, nós não merecemos, mas através da obra, da substituição de Jesus, nós nos apegamos a Ele, então Ele nos dá esse acesso, ainda que não mereçamos, mas por sua graça, bondade, fidelidade e misericórdia, Ele nos dá esse acesso, esse privilégio. Então o que era inimaginável para os judeus do Antigo Testamento, qualquer um entrar na presença de Deus, isso para eles não passava nem na cabeça deles, era só o sacerdote, era só Arão,
era só os outros, era só outro. O que foi substituindo? Um só que entrava. E isso para eles, se fosse falado para eles, a partir de Jesus todos podem entrar, eles não acreditavam, que era algo inimaginável para os judeus. Então está agora disponível a todos que creem, a todos que aceitam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E Paulo vai continuar no versículo 2: por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Paulo vai falar para aqueles cristãos: olha, vocês estão firmes, continue firmes, perseverantes, continue progredindo, prosseguindo, continuando no caminho, não retrocedam, agora vocês estão firmes. Firmeza diz respeito à posição do crente em Cristo Jesus, que é segura e desfrutadas pela graça de Deus. Eu quero dizer para você que se você está de pé, se você está firme, é porque a graça de Deus é com você. Se não fosse Deus, Israel, se não fosse Deus, o inimigo, tanto pessoas como o diabo, já nos teria tirado da presença de Deus. Você não estaria aqui, você estaria adorando outros deuses, deuses de barro, de madeira, de pedra. Mas a graça de Deus salvadora manifestou, trazendo salvação, reconciliação, perdão, redenção para você, que você foi alcançado. Agora você está adorando o Deus verdadeiro. Você não precisa ir à Romaria, na Lapa, na Aparecida, porque o seu Deus verdadeiro, Ele está presente aqui nessa noite, está pertinho de você, para te ouvir e para te amar, proteger, guardar, suprir, prover para as suas necessidades, conforme a sua soberana vontade. Então, meus irmãos, nós estamos firmes a esta graça. E Paulo vai continuar no versículo 2: por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Aí ele vai dizer: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo aqui vai profundo demais. Paulo aqui está querendo motivar os cristãos que estão desanimados. Talvez você entrou aqui, meu irmão, desanimado, desacreditado, com dúvida, desmotivado, pensando em voltar atrás, ou pensando em nem vir aqui. Mas eu quero dizer para você: não se baixe a cabeça. Jesus está voltando, a nossa redenção está perto, o lugar dos novos céus, o lugar de perfeição, o lugar de paz, tranquilidade está chegando para você. Não pare, não pare, porque ele fala a esperança da glória de Deus, fala de algo que é certo. Jesus não mentiu, é uma certeza, a esperança da glória de Deus, mas ainda não se realizou. Você ainda está aqui. O destino final do cristão é compartilhar de toda a glória de Deus. Esse é o seu destino final. É estar numa posição de adoração diante do Senhor, onde o pecado não vai reinar, a morte não vai haver dor, pranto, luto, não vai haver nada de mal, meu irmão. Esse é o seu destino final, diante da santidade e da majestade de Deus. E Paulo vai dizer que essa esperança se realizará, porque o próprio Cristo assegura disso. Foi Cristo que prometeu, não foi o prefeito, não foi o presidente, não foi o governador, não foi o homem é falho, o homem mente, mas foi um Deus soberano, perfeito, divino, reto, que prometeu para a igreja. Então nós podemos ter essa certeza, essa convicção que nós iremos habitar um céu de glória, porque foi o próprio Deus que assegurou, e se Ele falou, Ele vela pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então o cristão, meu irmão, sem as promessas claras e certas da palavra de Deus,
o cristão não teria base para ter esperança. Olha, meu irmão, não perca a sua esperança. Esperança é esperar em Deus. Quem não tem esperança tem que ser o ímpio, porque ele não está debaixo de promessa. O que paira sobre ele é a condenação, o juízo de Deus. Mas você, o que paira sobre você é promessas. É promessas. Ninguém pode ter a não ser a igreja de Deus, a noiva de Deus, o povo de Deus, o Israel de Deus, a lavoura de Deus, que sou eu e que é você. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um ânimo para nós. Nós não podemos parar. E agora Paulo, talvez vendo a situação daqueles cristãos, e até no ato profético, vendo a sua situação aqui nessa noite, olha só o versículo 3, o que ele vai dizer: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Opa, como é que o crente vai gloriar, ficar alegre na tribulação? Parece um paradoxo, mas Paulo aqui está querendo dizer que o crente tem a certeza que em meio às provas, em meio às lutas, os vales, as tempestades que assolam o cristão, ele tem certeza que o Deus soberano está atravessando com ele. Então por isso é um motivo de alegria, por isso é que nós nos alegramos diante das provas, da tribulação. E essa palavra tribulação, meus irmãos, aqui ela tem a conotação da palavra usada para pressão, como de uma prensa que espreme para tirar o suco de azeitonas ou uvas. Se você depois pesquisa, quando eles colocam uva ou azeitona numa prensa para tirar o suco, eles espreme, deixa só o bagaço, sai tudo. E Paulo está comparando aqui que as lutas, por mais que espreme, por mais que seja ferrenha, forte, por mais que está doendo, por mais que está sendo tenso, tem uma finalidade: amadurecer você. Por isso que vem a tribulação. Então essa palavra aqui é usada para isso. Aqui não são pressões normais, comum, diária, que acontece com você. Essa tribulação que Paulo está querendo dizer aqui está querendo dizer que é os problemas inevitáveis que vêm para os seguidores de Cristo, devido ao seu relacionamento com Cristo, ao seu relacionamento com Deus. Se você, meu irmão, desde o dia que você aceitou Cristo como seu Salvador, pode ter certeza que as lutas pioraram. Tem muitas igrejas que falam: vem para Jesus que a dor vai passar, que vai acabar as provas. É mentira. Quando você vem para Jesus, a perseguição começa. Os próprios amigos, os próprios familiares, os próprios de casa são instrumentos usados contra você para criticar, para te perseguir. Mas Jesus fala: olha, alegrai-vos nas tribulações, porque assim como perseguiram os profetas que eram antes de vocês, importa que também persiga vocês. Seja feliz diante disso. Se você está sofrendo por causa de Cristo, isso serve para te mostrar que você está numa direção, num caminho, num rumo, numa vereda certinha. Continue, não pare. Agora, quando tudo está bonança, é momento de refletir. Cadê as lutas? Crente passa por luta. Aliás, crente é sinônimo de luta. A consequência do seu cristianismo verdadeiro vai se dar em lutas. Lutas familiares, cuidado com os filhos, vizinhos, empregados, patrões, a sociedade, lutas interiores, combates exteriores, doenças, medicamentos, tantas outras coisas, mostrando para nós que nós estamos no caminho certo. Muitas pessoas estão esperando aplausos neste mundo, onde o nosso Cristo, o nosso Mestre, o nosso guia perfeito, não foi aplaudido, mas foi maltratado, humilhado e zombado, e muitos querendo aplausos. Não, o mundo não vai nos aplaudir, não. Vai criticar, vai zombar, porque assim como fez com o nosso mestre, o nosso supremo pastor, assim fará com o seu povo, com a sua igreja.
Então Paulo, meu irmão, está querendo dizer que essas dificuldades, essa tribulação, elas produzem ricos benefícios espirituais. Olha só o versículo 3 e o 4 ainda. E a esperança não se decepciona, não confunde. O versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê, Paulo? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Talvez você está pedindo a Deus perseverança, força, ânimo, e Deus está enviando lutas, Deus está enviando para você tribulação, para te provar, te testar, para criar você um homem resistente, resiliente, paciente, para continuar prosseguindo, para lá na frente você ensinar as pessoas, mostrar para as pessoas que você passou por isso e vale a pena passar, porque você passou, então você tem moral para ensinar porque você passou. Então esse é um benefício da tribulação, perseverança. A tribulação produz perseverança. E o que é perseverança, meus irmãos? Em algumas vezes traduzidas por paciência, essa palavra se refere-se à tolerância, à habilidade de permanecer debaixo de um grande peso ou pressão sem sucumbir. Muitos não aguentam a pressão do mundo. Paulo tinha um companheiro que chamava Demas, andava com ele, era companheiro. Em Colossenses diz que ele era companheiro. Mas quando Paulo mais precisou de Demas, seu companheiro, 2 Timóteo 4,10 vai dizer que Demas abandonou Paulo, amando mais o presente mundo, partiu para Tessalônica, deixou Paulo, foi amar o mundo. Por quê? Porque a pressão, o peso do cristianismo, de seguir a Cristo, chegou até Demas, e Demas não sucumbiu, ele caiu, ele não aguentou, ele cedeu à tentação, foi amar o mundo. Então perseverança é isso, meu irmão. Por mais que está pesado, por mais que você tenha que cuidar de alguém, por mais que você resolva tudo na sua casa, tudo está sobre você, tudo é você que tem que resolver. Você vai trabalhar, mas recebe telefonema dizendo para você resolver uma situação, seu pai, sua mãe, a sociedade, um telefonema ali que você nem está esperando, mas isto tem a finalidade de causar em você perseverança. Isso tem a finalidade de tornar você um homem forte, um homem tolerante, um homem paciente debaixo da graça do Senhor. E isso é produzida pelo Espírito Santo em sua vida. Por mais que está pesado, por mais que está tenso e denso, lutar contra o pecado, lutar contra o mundo, lutar contra os seus pensamentos, contra as suas vontades, mas saiba que o Espírito Santo de Deus, ele é com você e está com você, e ele te dará força, ele te guiará ao que você tem que fazer para não ceder à tentação. Não ceda, não recue, segue avante, não pare na caminhada. E Paulo vai continuar dizendo no versículo 4: a perseverança produz paciência. Paciência no original significa caráter aprovado. Um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. A paciência produz esperança. Ou seja, a perseverança, ela produz no cristão experiência. Pode notar, homens maduros na fé são os homens que passou pelos vales, não deixou o cristianismo, chorou, buscou, estão firmes. São homens que nos aconselham. Mas por quê? Porque eles não sucumbiram diante das provas, porque a prova causou nele experiência. E experiência que Paulo quer dizer é o quê? Ele está querendo dizer que é uma expressão melhor, seria caráter aprovado. É um homem aprovado, é um homem que não é reprovado, que não se entrega, que não para, que não deixa de lado, mas um homem que é aprovado. O que importa é se você é aprovado, meu irmão.
Por mais que as pessoas tenham esquecido você, se você está distante, se ninguém faz caso, se ninguém leva em conta a sua presença, mas se você for um homem aprovado por Deus, é isso que importa, é isso que é levado em conta. Se você é um homem aprovado, uma mulher, uma jovem, um adolescente aprovada por Deus, é isso que é levado em conta. A palavra grega simplesmente significa prova. Era empregada para testar metal a fim de determinar o grau de pureza deles. Aqui a prova é o caráter do cristão. Os cristãos podem gloriar-se em meio às tribulações por causa dos resultados produzidos pelos problemas. Pode notar, meu irmão, aqueles que vencem os problemas, as lutas, são pessoas experientes, são pessoas fortes na presença de Deus. Nós vemos tantas pessoas que venceram, que Deus deu a força, o privilégio deles venceram o câncer, mas são as pessoas mais felizes na presença de Deus, são pessoas que entoam louvores com alegria, são pessoas que depositam a sua confiança em Deus, são pessoas alegres na presença de Deus, são pessoas que não andam iradas, tristes, cabisbaixas, mas são pessoas que lutam, que seguem avante, que andam alegre diante da sociedade. Por quê? Porque a perseverança produziu experiência. Versículo 5. Versículo 5 vai falar que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele mesmo nos concedeu, nos outorgou. Então o amor de Deus, meu irmão, é derramado em nós. O amor de Deus por nós tem sido derramado de modo abundante, de modo tremendo, a ponto de transbordar do nosso coração. Paulo agora vai passar dos aspectos objetivos de nossa segurança em Cristo para os interiores e mais subjetivos. Deus plantou no nosso coração evidências de que nós pertencemos a Ele e de que amamos aquele que nos amou primeiro. Olha só, meus irmãos, antes de conhecer Cristo, nós não amamos, nós não temos o amor. O fruto do Espírito Santo é gerado em nós através do Espírito Santo no ato da conversão. E o primeiro fruto do Espírito Santo é amor. E esse amor é um amor incondicional. É um amor que eu amo meu irmão independente do que ele é, se ele é rico, se ele é pobre, independente da circunstância. É o amor de Cristo. Nós não merecíamos o amor de Cristo, mas Ele pegou esse amor e depositou, imputou em nós, nos cristãos. Agora nós precisamos amar uns aos outros, porque o amor de Deus foi derramado, não foi só colocado, mas foi derramado de forma abundante, completa e cheia. Agora, o cristão que diz que está cheio do Espírito Santo, ele deve ser um cristão que ama, um cristão que perdoa, um cristão que ama, que vê além das aparências, mas que amam todos, independente se é da mesma igreja, independente se é do mesmo nível social, independente se é da mesma classe social, independente se é da mesma igreja, independente se é ímpio, independente se é crente ou não, porque Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Esse é o amor que Deus derramou sobre os crentes, sobre eu e sobre você. Então Ele nos amou primeiro. E o Espírito Santo que nos foi dado, e Ele ainda deu o seu Espírito. Olha só, meu irmão, a terceira pessoa da Trindade mora dentro de você. Deus mora dentro de você. Por que nós compreendemos a palavra espiritualmente? Porque o Espírito Santo de Deus mora em cada crente. Você não é qualquer um. Você não está abandonado, desamparado, deixado, órfão. O Espírito Santo de Deus, o Paracletos, o Auxiliador, o Advogado, o Companheiro, Ele mora dentro de você, meu irmão. Por isso que você não está lá seguindo os Baalins, seguindo Deus falso, seguindo as prostituições, porque o Espírito Santo, que é santo, Ele mora dentro de você.
a terceira pessoa da Trindade. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, meu irmão, é uma prova maravilhosa do amor de Deus por nós. Nos deu o seu amor e nos deu o seu Espírito. Deus mora em você, na pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus por isso. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Olha só, Cristo tem um plano desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Ele te ama. Ele não te ama depois que você se converteu, não. Ele já amava desde a sua eternidade, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em sua reunião, Ele já projetou um plano de prover um escape, oferecer você a salvação. E Ele já te amava desde a eternidade. Você fazia parte da lista de Deus. Por mais que você não é lembrado na lista de um convite aqui na sociedade, mas na lista das bodas do Cordeiro, você estará lá, de pé diante do trono de Deus, da face de Deus. Então Cristo morreu pelos ímpios. Ou seja, a ação suprema do amor de Deus aconteceu quando nós ainda éramos totalmente indesejáveis. Ninguém fazia caso de nós, as nações, os inimigos tinham raiva, tinham ódio de nós, ninguém queria a nossa companhia, nós não chamávamos a atenção de ninguém, nós éramos indesejáveis, monstros diante de Deus. Mas Cristo Jesus, provando o seu amor, Ele pega tudo que Ele tem, o seu único Filho, unigênito, envia nessa terra, dando a você o melhor que Ele tem, para morrer numa cruz e te dar a salvação. Quando nós ainda éramos indesejáveis. Então o alcance do amor de Deus é demonstrado no fato de que Cristo morreu por homens, nos quais nada havia que suscitasse tal amor. Nada em nós atrai a Deus, meus irmãos. Não é a sua bondade, por você ser uma pessoa justa, isso não atrai, mas o seu amor, que é incondicional, independente do que nós deixou de fazer, esse amor dele, Ele nos amou, nós ainda somos inimigos dele, estando distante da glória de Deus, estando em pecado, lá na lama do pecado, dançando nas baladas. Ele nos amava quando nós ainda estávamos lá. E esse amor tão grande nos tirou com mão forte, com mão poderosa de lá e nos colocou nos lugares dos príncipes, em monturos, no lugar celestial. Então, meus irmãos, Ele morreu para nós quando nós também éramos fracos. Os pecadores não regenerados estão mortos espiritualmente e são incapazes de fazer o que quer que seja para ajudar a si mesmo. Olha só, quem não está em Cristo está morto espiritualmente. Quem não está em Cristo está incapaz, não tem reação nenhuma. Ele não pode salvar a si mesmo. Não há mérito, não há obra, não há justiça que salva a si. Nós ainda éramos fracos. Efésios 2:1 vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ofensas, seguindo o curso desse mundo. Mas Deus, por compaixão, nos chamou, nos salvou. Versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha só, meus irmãos, versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Um justo pelo bom, por mais incomum que seja esse tipo de sacrifício, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós não somos nenhuma dessas pessoas, mas ainda assim Cristo se sacrificou por nós. Ou seja, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Dificilmente alguém
morreria por um justo ou pelo um bom, mas nós não era bom, nós não era justo, não havia ninguém, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e destituídos, longe, distante da glória de Deus estava, nós não era bom, mas Paulo quer enfatizar aqui que nós, embora não sendo nenhuma pessoa boa, nenhuma pessoa justa, inimiga de Deus, mas Cristo mesmo assim se sacrifica por nós, Ele vai à cruz por nós, e o versículo 8 Paulo diz, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, ou seja, meu irmão, Cristo não morreu por pessoas já salvas, não, Ele morreu por pessoas doentes, necessitadas, pessoas perdidas. Os sãos não precisam de médico, mas sim o doente, o necessitado, que está perdido, e nós estávamos desgarrados, perdidos. Cristo veio nos resgatar, Cristo veio nos chamar para a salvação. Então nós recebemos a natureza pecaminosa de Adão, então já nascemos pecadores. Davi vai dizer isso em Salmos 51, Romanos vai dizer isso a partir do capítulo 3, do versículo 7 até o capítulo 5, versículo 12, mas entretanto Deus provou o seu amor, dando o seu Filho para nos perdoar os pecados. Versículo 9, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, o que Paulo está prestes a dizer aqui é ainda mais incrível e maravilhoso. Deus só não nos amou, mas Deus, pelo seu sangue, quando fala pelo sangue de Jesus, está querendo dizer a obra completa, expiatória, substitutiva na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado, o sangue que foi vertido, o sangue que foi jorrado dele. Paulo está querendo dizer que ele morreu, ainda se doou por nós. Então, por meio da morte violenta e substitutiva de Cristo, a referência ao sangue do Senhor inclui a realidade que ele sangrou em sua morte, ou seja, é uma necessidade para o cumprimento de um sacrifício. No Antigo Testamento, para ser um sacrifício para perdoar, apaziguar a ira, tinha que haver derramamento de sangue. Então Jesus, cumprindo isso como um cordeiro perfeito, imaculado, naquela cruz, ele derrama sangue, mostrando que o sacrifício dele pela humanidade, para todos aqueles que crêem, seria aceito de verdade para Deus. Então, meus irmãos, é uma necessidade para o cumprimento da imagem do sacrifício, derramamento de sangue. As menções ao sangue do Senhor não apontam simplesmente para o grito, para o fluido, mas para a sua morte e toda a obra da expiação. E Deus nos livra da sua ira. O que é a ira? É a condenação ao inferno. Cristo levou sobre si toda a fúria da ira de Deus, em lugar do pecador que crê, e nada foi deixado para ele, e nós fomos salvos pela sua vida. Versículo 10 e 11, para nós finalizarmos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Olha só, meus irmãos, nós somos salvos pela vida de Jesus. Quando éramos inimigos de Deus, Cristo foi capaz, mediante a morte, de nos reconciliar com Deus. Certamente agora que somos filhos de Deus, o Salvador pode nos guardar pelo seu vivo poder, nos reconciliando com Jesus entre Deus e os pecadores. Deixa eu ilustrar aqui para os irmãos entender. Deus estava irado com a humanidade, com eu e você. O que pairava sobre nós é a condenação de Deus, mas Jesus naquela cruz ali, Ele vai pegar a nossa mão
e atar as nossas mãos com Deus, trazendo o que? Reconciliação, amizade, trazendo ali comunhão, união com Deus novamente. Aquilo que Adão perdeu lá, por ser o nosso representante no início, no Gênesis, ele perdeu. Ele não era mais a imagem de Deus, mas através de Jesus, que Jesus é a expressa imagem exata de Deus, ele traz a imagem de Deus em nós, que se havia perdido. Jesus, naquela cruz, ele pega o seu, o de cada um de nós, os nossos pecados, que nós recebemos de Adão e cometemos até hoje, ele pega e imputa em si, e ele pega a sua justiça, a sua retidão, por cumprir a lei de Deus, ele pega a sua justiça e coloca em você, de maneira que agora Deus olha e vê você justo, justificado, sem pecado. Por quê? Porque Cristo assumiu o seu lugar. Cristo não pecou, Cristo não tem pecado, ele é impecável, mas ele, por amar você, ele pega os seus, os meus pecados e coloca em si, imputa em si, pega para si, e pega a sua justiça, a sua retidão e coloca em nós. Agora, assim, nós somos justos e podemos herdar o céu de glória. Meus irmãos, para os cristãos os laços eternos são sua paz com Deus. Você tem paz com Deus. A paz que o mundo der é mentirosa, é falsa, é provisória, é passageira, mas a paz de Deus é eterna. A paz de Deus é uma paz que traz satisfação, completude para a sua vida, que traz sentido, que te dá norte, que te dá direção. Para os cristãos os laços eternos são a sua permanência na graça. Para os cristãos os laços eternos são sua esperança da glória de Deus. Para os cristãos os fatos de terem recebido o amor divino é suficiente, não precisa de mais nada. E para os cristãos, a sua certeza do livramento da ira divina e a sua alegria no Senhor é para sempre. Feche os seus olhos, meus irmãos, vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esse amor que Ele nos concedeu, por meio do seu Filho único, bendito, Salvador, Criador, Supremo, Onipotente, Todo-Poderoso. Naquela cruz do Calvário, meu irmão, Ele foi até aquela cruz pensando em você, vendo que você iria ser lançado no lago de fogo, mas Ele, vendo que Ele era a única solução para a humanidade, a única solução para você, Ele vai para aquela cruz se doando voluntariamente e espontaneamente para te perdoar, não deixando, não querendo que você vá para aquele lugar de ira, mas Ele te salva daquele lugar. Esse é o Jesus da Bíblia, meus irmãos, esse é o Cristo. Jesus não nos veio dar casa, não nos veio dar carro, não nos veio dar felicidade nessa terra, mas Ele veio nos dar o céu, Ele veio nos dar o seu Espírito, Ele veio nos dar o seu perdão, a reconciliação, a redenção. Ele nos veio, meu irmão, para nos redimir, para que nós cumpramos os seus propósitos em adoração, em pregar o Evangelho, tirando pessoas do inferno através do Evangelho. Você que está aqui nessa noite, você tem um antídoto, você tem um remédio para pregar, para oferecer para a humanidade. Você tem a receita na sua mão. A palavra de Deus é a receita que o mundo precisa. A palavra de Deus é a cura que o mundo precisa. O mundo está indo de mal para pior, o mundo está em trevas, o mundo está caído, deteriorado, pervertido, degradado, mas a igreja de Deus, por mais pequena que seja, é luz, é sol. Por mais que seja, meu irmão, pequena, por mais que você seja um cristão fraco, você é luz em meio à escuridão, e você é o brilho de Deus aqui nessa terra, podendo exercitar as práticas de Deus aqui, para influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Oremos ao Senhor mais uma vez.